Hoje, nós dando sequência às nossas entrevistas sobre o Nó do Norte e Nó do Sul, nós vamos falar de quem tem Nó do Norte em Libra ou na casa 7, Nó do Sul em Áries ou na casa 1. E para isso, contamos aqui com a colaboração maravilhosa da Sueli Murdoco, que é astróloga e psicoterapeuta junguiana. Está nos ajudando a gente encontrar um norte na nossa vida a partir da astrologia, né? Então, quem está chegando agora, a gente já está falando de outros signos, né? Hoje nós estamos no 12º episódio. E esse episódio de hoje, Nó do Norte em Libra, Nó do Sul em Áries. O que a gente pode falar em geral sobre as características dessa pessoa? Isso. Então, Nó do Norte em Libra ou na casa 7, né? Ou seja, é o nosso seguir a seta, é para onde a gente tem que ir. Nó do Sul em Áries ou casa 1, aquilo que a gente já tem de aprendizado, de mais familiarizado e que a gente precisa abandonar, tá? Então, o que é que a gente tem que já é familiar, que a gente já sabe que é automático? As características de Áries. Então, para um Nó do Norte em Libra, a vida está dizendo, o que você tem de muito conhecido e de experiência é ser muito você. É ser impulsivo, ser egocêntrico. Eu primeiro, né? Ele tem isso, porque ele é ariano. E aí nós estamos dizendo, sempre as características que a gente vai abandonar de Áries, é lógico que são os excessos, que são o lado negativo da história. Não é que a gente vai abandonar essas características, tá certo? Então, o que é o caminho do passado de Áries? É isso, eu primeiro, ser tão impulsivo que às vezes eu sou agressivo. Né? Porque eu primeiro saí da frente. Quem que é eu? Né? Ou seja, eu sou muito competitivo. O que eu tenho que aprender? A cooperar. Tá? Apaga um pouquinho esse eu, certo? Vamos desinflar um pouco esse ego, tá? Ou seja, do lado negativo da história. O que Áries faz muito? Age e depois pensa. Né? A hora que viu, Signo foi. de fogo. Isso, já A foi. hora que viu, Eu foi. primeiro, eu já fui, já saí correndo. Onde você foi? Eu fui. Pediram, eu fui. Eu senti e fui. Eu não penso. Depois eu vou pensar. Né? E outra coisa, tendência de agir sozinho. Porque se ele é muito eu primeiro, ele vai sozinho. Por isso ele tem que aprender com a Libra. Tem outras pessoas à sua volta. Tem um outro à sua volta. Tá? E o que é o Nó do Sul em Áries? É medo de perder a individualidade. É interessante isso. Ele vai primeiro, ele compete nisso, porque ele tem que exaltar o próprio eu. Tá? Sendo que o que a gente vai ver agora em termos do Nó do Norte, o caminho a seguir, aquilo que a gente veio para aprender agora, é que a gente vai superar esse foco excessivo do eu para buscar a colaboração de Libra, tá? Sendo que o caminho de crescimento de Áries é através do outro. Olha que bonito, né? É o outro que vai nos ensinar e vai ajudar ao meu crescimento. Ver o outro. Eu já me vejo muito, então eu vou ver o outro. Sendo que a gente já viu que, ao contrário, o Nó do Norte em Áries, que a gente viu a primeira vez, isso. Ele tinha que aprender a se ver. Olha que lindo, né? Então existem várias composições. O contrário também existe. Superar a tendência de agir por conta própria, ou seja, cultivar parcerias. Vamos fazer com o outro? Vamos cooperar com o outro? Vamos pedir para o outro? Vamos agir em conjunto?
né? Olha, eu fiquei imaginando uma pessoa, uma criança, né, em idade já de começar a ir para a escola, né? Então sai desse ambiente de casa, vai para a escola. Se os professores, se os pais têm esse conhecimento de ter essa característica, nossa, não é que ele é chato, não é que ele quer aparecer, é que ele, né, é preciso incentivar isso. Olha, quanta informação. E se você for ver realmente, falando de Sol, um ariano tem essas características. E sendo que Áries é uma característica do começo do nosso desenvolvimento. Nós, crianças, na maioria das vezes, somos mais egoístas. Né? Eu costumo, há muito tempo atrás, tinha um comercial de Calói, e era uma criança que colocava bilhetinho para o pai em todo lugar que ele ia. Não esqueça da minha Calói, não esqueça da minha Calói. É bem... É o ariano. Não importa se você pode pagar, não pode. Eu quero a minha Calói. Isso é muito Áries, entendeu? Então, aprender a ser Libra é... Será que o pai vai dizer, filho, não dá para comprar Calói agora, né? Não dá para comprar bicicleta agora. Então, tentar perceber as dificuldades desse pai, mesmo que ele não aprenda no geral, não tenha tanta maturidade, mas ele tem que aprender com isso. Então, isso é a lição de Libra. Ver o outro, escutar o outro, tá? Levar em consideração tudo isso, tudo o outro. E o outro vai ser, para o Áries, um reflexo, né? Entende? É como ele vai se ver. Então, tem o outro e tem eu. Eu consigo também me ver através de Libra, como o outro me vê. Entende? Então, cooperação, parcerias, aprender, inclusive, a trabalhar muito mais o nós do que o eu. Tá? Sendo que Libra é o signo de parcerias e do casamento. Tá certo? Então, você entende que se um nó do norte em Libra, que já foi muito Áries, não é verdade? E se ele não desenvolve isso, é difícil ele viver a dois. Percebe? O casamento fica difícil, porque é difícil ele ver o nós. Ele vai ver o parceiro como uma continuação dele, das vontades dele. Tá? Então, desenvolver, ver o outro, ver esse nós, né? Sem ele perder a própria individualidade. Nós não estamos dizendo que esse nó do norte em Libra ele tem que perder a individualidade. Não, ele tem que saber quem é, mas ele também tem que dar um espaço para o outro dentro dessa relação, para ter uma relação, porque senão não tem relação, né? E parece, às vezes pode parecer óbvio isso que a gente está falando. Ah, mas se uma pessoa é muito aparecida, né? Muito assim, é claro que o oposto complementar é ele não querer se destacar e ficar no grupo, né? É senso comum, mas é comprovadamente ser. É isso mesmo, né? O complemento sempre é o que vai nos ensinar alguma coisa, que é o outro lado que a gente não tem, e é a lição mais difícil. É a lição mais difícil. Porque uma coisa é saber, outra coisa é realizar, né? Exatamente. Porque se eu tenho esse nó do norte em Libra, é porque eu sou muito Áries. Tá? Então, para mim é muito natural eu ir para frente, eu tomar a frente, eu fazer competição e me ver demais. E que eu, normalmente, essa pessoa, ele vai casar-se. Mas é interessante, se ele não tiver esse desenvolvimento do eu, do nós, ele vai atrair uma pessoa muito libriana, ou seja, que vai vê-lo. Percebe? Ele não desenvolveu o nós. E ela não desenvolveu o eu. O eu.
percebe? O eu, né? Então vai ficar uma parceria onde ele se vê e ela o vê. Tá ótimo, E às para ele vezes tá ficam ótimo. anos sem um não buscar o crescer, O né? complemento no outro. Os dois ficam Isso, no sul de cada um e isso, vivem para o resto da isso, vida, pelo jeito, né? isso. Porque parece simples, parece certo, né? Ela me vê e eu me vejo. É Ótimo. casamento perfeito, mas vai ver se eles estão felizes. Ela, exato. Você entendeu? Principalmente ela que só o vê, né? Porque ele pode crescer na imaturidade, mas ele está satisfeito, porque tudo ele faz do jeito dele, entre aspas. Ele não vê o outro. Agora, quem falta é ela ou ele. Nós estamos falando de uma Claro, parceria, o outro, ou a né? outra. O outro. Esse outro que é muito livre, que só vê, esse está em falta com ele. Porque falta ele, né? Uhum. É aquela pessoa que só pensa na família, só pensa nos amigos, só pensa no trabalho, só pensa e esquece Pensa no até de chegar. Às marido, vezes nem tem pensa nos espelho em filhos, casa. isso, tá? E está faltando ela. Então, esse caminho da individuação que a gente fala na psicologia analítica, em algum momento na metade da vida, que quando Jung ele fez essa teoria, era 36 anos, imagina, metade da vida é 36. Agora a gente já está falando de quase 50, tá certo? É. Né? O que eu estou dizendo, 40 que seja, né, 45, existe um virar para o polo oposto. É muito interessante. Ah, é. Existe isso, a da racionalidade para o racional e vice-versa, para o irracional, ou seja, do sentimento para o pensamento. Por exemplo, uma mulher que só vive pro casamento, para os filhos, quando os filhos vão embora, que é o ninho, né, o ninho vazio que se fala, é neste momento que ela vai ser obrigada a olhar para ela. Uhum. Percebe? Ela vai deixar, porque ela já não tem mais papel. Pensa bem, ela já não tem mais papel. Então, neste momento, ela vai ter que se enquadrar, vai ter que se perceber enquanto pessoa e não enquanto personagem, né? Enquanto persona, né? De mãe, de esposa. Quem sou eu? E depois, nessa metade da vida, isso é possível. E tanto que o homem também que se aposenta, antigamente era muito isso, o homem se aposenta e vai para casa, ele tem que lidar com os sentimentos. Que ele sempre estava na rua, Fora. né? Ele estava na rua, né? Ele estava na rua, ele estava lidando com as ambições, com as responsabilidades, e agora ele tem que voltar-se para dentro, para a própria sensibilidade, para envelhecer melhor. Para envelhecer melhor. Olha, então aqui a gente conversou, né, um pouco sobre o nó do norte em Áries, nó do sul em Áries, nó do norte em Libra, ou casa 7. Então, lembrando, para saber, mas como que é o meu? Como que eu posso saber? Pelo seu mapa natal, ou então procurar, né, pela internet a tabela dos nodos lunares, pelo ano de nascimento é possível saber. E a gente está já na nossa 12º encontro, ou seja, a gente já tem no nas nossas redes sociais várias informações, dá para a gente buscar. Então, Sueli, super agradeço essa nossa entrevista e a gente volta com o Nó do Sul, que é o nosso 13º encontro, Nó do Norte em Escorpião, Nó do Sul em Touro. Vai ser o nosso próximo tema. Muito obrigada. Grande beijo, tchau.